Um dos herdeiros está escondendo um bem. Como resolver isso no inventário? Acho que esse é o tema de vídeo, que é um dos mais complicados que eu já fiz por aqui. Nem todo mundo passou ou vai passar por um problema desse, mas quem clicou nesse vídeo está passando por algo parecido e certamente está doido para saber como resolver. Embora seja antiético, além de ilegal, é até comum que um dos herdeiros acabe fazendo isso. As ideias por trás dessa conduta é geralmente entrar com uso capião futuramente ou algo do tipo. Mas a verdade é que é um tiro no pé, uma coisa que pode sair muito errada. Quando o outro herdeiro descobre a existência desse bem, que normalmente é um terreno, um imóvel, que outras pessoas da família não tinham conhecimento, podem ter várias implicações jurídicas e nós vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Alguns casos, a pessoa também já poderia estar usufruindo do bem, enquanto o falecido ainda estava vivo, como é o caso de um veículo emprestado pelo pai a um filho. Isso acontece muito. Mas se não houve nenhum tipo de registro de venda ou de doação, o bem deve estar incluso no inventário de qualquer forma. Então, nesse caso, além de estar fazendo uma baita sacanagem com os próprios familiares, o espertinho também está sujeito a algumas punições, uma vez que ele está cometendo uma ocultação de bens dentro do processo de inventário. Se você está desconfiado de que alguém da sua família está fazendo isso e não sabe como resolver, continue assistindo esse vídeo. Eu vou te contar quais são as formas de resolver essa confusão da forma correta, inclusive citando possíveis punições que ele pode sofrer pela ocultação desses bens. Para resolver essa situação, há diferentes meios e métodos que vão depender principalmente de qual estágio está o seu inventário e qual o momento de descoberta que esse bem foi feito, né? Se a descoberta foi feita antes do processo de abertura de inventário, a melhor coisa a se fazer é realizar a comunicação do fato com o advogado responsável pelo inventário, além de reunir todos os herdeiros para conversar de uma forma bem franca e aberta. Em alguns casos, a pessoa pode não ter agido de má fé, então essa comunicação clara e eficiente pode ajudar bastante a evitar mais mal-entendido, que torne aquele litígio muito grande e que possa comprometer a união da família. Por isso, eu sempre sugiro, nesses casos, que as pessoas busquem se reunir com os outros herdeiros de forma pacífica, evitando as desconfianças e conflitos, e que isso se arraste também ali para a justiça. A pessoa que fez essa ocultação de bens pode chegar a perder o patrimônio para todos os envolvidos, seja pela depreciação natural do bem ou pela demora em recebê-lo, devido a custas processuais e outros casos. Agora, uma situação diferente é quando o processo de inventário já está estabelecido. Outras estratégias podem ser somadas àquelas duas anteriores que eu dei. Lembre-se de reunir com os outros herdeiros, de estar com a comunicação com o advogado, que é sempre fundamental para que tudo seja feito da forma mais tranquila possível. Isso pode trazer, além de segurança, muita agilidade dentro do seu processo de inventário. Depois disso, também é ideal começar uma investigação documental, que trata-se de buscar reunir o maior número possível de provas, documentos e testemunhas possíveis. Ir ao cartório, aos órgãos competentes, buscar documentações, além de verificar nos documentos do falecido, que é um dos primeiros passos que a gente deve ter, né? E tirar essas dúvidas, comprovando a existência e o direito ao bem. Entre as documentações que você deve buscar estão escrituras, registros, recibos e declarações de imposto de renda. Caso você não consiga acesso a esses documentos, talvez seja necessário impetrar um pedido para que a parte entregue essas documentações, para que elas sejam inclusas dentro do processo de inventário de forma judicial. Esse processo de inclusão de documentos pode vir a
dificultar o seu processo de inventário por muito mais tempo, porque ele demanda uma decisão judicial. Se ainda assim o caso não for resolvido, o advogado responsável pelo inventário pode levar o caso da ocultação de bens ao juiz que está tratando do inventário, e o juiz então pode ordenar que o bem seja adicionado ao inventário. Além disso, vão ser tomadas medidas contra o herdeiro que fez a ocultação de bens. Essas penalidades estão previstas no Código Civil e que destacam o quê? Que o herdeiro, seja ele inventariante ou não, tá? Deixar de apresentar bens no inventário de forma dolosa, ou seja, quando ele tem a intenção de prejudicar os outros, ele perderá o direito àqueles bens. Para ficar mais claro, a lei fala de 3 possibilidades que configuram essa ocultação como uma sonegação de bens. Se o herdeiro não descreveu os bens no inventário, quando estejam em seu poder, né, ou com seu conhecimento, ou no conhecimento de outra pessoa. Se o herdeiro omitir bens na colação, se o herdeiro deixar de restituir bens quando tal medida for necessária para a partilha. Para ficar claro, as penalidades só devem ser aplicadas quando a pessoa esconde o bem de forma intencional, ou seja, quando ela sabia da existência do bem e não incluiu na partilha. Por fim, há o caso em que os herdeiros só tomam conhecimento dessa sonegação do bem após a finalização do inventário. E nesse caso, os herdeiros têm outras opções. A primeira é pedir a sobrepartilha, que é um procedimento legal que permite a inclusão dos bens descobertos e revelados, né, após a conclusão do inventário. Esse processo tem regras semelhantes ao inventário original e deve ser conduzido com a assistência de um advogado. Segundo, é entrar com a ação judicial contra o herdeiro que sonegou os bens. Nesse caso, a ação judicial pode ter o objetivo tanto de recuperar parte do bem o qual os herdeiros têm direito na partilha, quanto a responsabilização do herdeiro sonegador por danos causados no caso de ocultação. E o terceiro e último caso é pedir a revisão do acordo de partilha. Essa opção ela é indicada principalmente quando o bem que foi ocultado tem um valor considerável e que afetaria muito a distribuição dos bens entre os herdeiros, né? O cálculo mudaria muito. Seria como reiniciar um processo de partilha novamente, considerando a inclusão desse bem que antes não estava. Em todos os casos, o ideal é buscar ter um entendimento e uma boa relação com os outros herdeiros, pois a comunicação bem feita pode adiantar muito o seu processo de inventário e reduzir muito as brigas, né? Além disso, é fundamental contratar uma advogada especialista em direito de heranças para te ajudar nesse caso. A experiência desse tipo de profissional pode sim tornar tudo mais rápido e mais tranquilo. Lembre-se de contratar um advogado em que você confie. Nesse caso, que já está um litígio formado, ter alguém que lute pelos seus direitos é fundamental. Caso você esteja precisando de algum tipo de orientação profissional nesse assunto, deixe aqui embaixo as suas dúvidas no comentário. Todos os meus contatos e as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Se esse conteúdo foi útil para você, considere se inscrever no canal, além de curtir e compartilhar. Eu espero de verdade que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis para que as pessoas parem de ser enganadas dentro desse processo de inventário. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Até logo!